Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossa live matutina. Hoje, dominical, é isso mesmo. Vivemos hoje o segundo domingo do Advento no calendário católico, no calendário anglicano, também no calendário ortodoxo, preparando aí o Natal do Senhor. Lembrando que vamos agora para a comunidade Maranatá, lá em Grão-Pará. Vamos para lá agora, viver mais um dia, viver mais um momento, agradecendo a todos vocês pela presença fraterna, pelo carinho, rezando muito. Hoje, por exemplo, nós vivemos o dia de hoje, lembrando claramente que ontem nós não postamos nada. Ontem nós não postamos nada no WhatsApp, nada no Facebook, nada de nada. Tava igual aquela história, não tô sentindo nada. Então, igualzinho, eu não postei nada ontem. Ontem eu tirei um dia para refletir, para rezar. Achei por bem ficar em silêncio, encarar esse dia de ontem com um pouco mais de resiliência, como diz o povo. O que é resiliência? Depois eu descubro e falo para vocês, E aí alguém falou assim: poxa, Daniel, então o que houve ontem? Ontem o Daniel Nonato teve crise de bronquite asmática. Quem não sabe o que é isso, é uma porcaria, uma droga que eu tenho até que falar para vocês aqui em nossa timeline, até para o pessoal poder entender um pouquinho que a bronquite asmática é uma realidade que a gente tem e infelizmente a gente até queria não ter, mas a gente tem até para provar nossa humanidade. Às vezes nós nos achamos assim muito poderosos, muitos, não que eu for bom, não. Nós temos a bronquite asmática como uma companheira já há mais de 20 anos, ela é de fundo emocional, então eu sei que quando ela vem é porque meu emocional não está muito bem, a minha situação emocional está abalada e eu vou reconhecer isso publicamente aqui na comunidade, nessa comunidade virtual nossa. Mas graças a Deus a gente teve a crise passou, e a gente já sabe que essa crise vem como um alerta para os excessos, que às vezes a gente comete excessos. Então a bronquite asmática tipo assim, é um sinal. Ó, Daniel, preste atenção que tu não tá bem, tu tem que cuidar desse fator aqui. Tenho bronquite asmática desde os meus 18 anos, quando no meio militar, no exército, eu lembro até hoje, em um exercício de muita pressão, um expediente de muita pressão, tinha visto de um general e me deram uma missão muito complicada e eu, infelizmente, eu não estava conseguindo dar conta, e no meio da instrução eu caí passando mal com a crise de bronquite asmática. Na época, o médico Dr. Paulo, gente boa, na época Tenente Paulo, hoje ele, não sei se ele é militar ainda, mas ele passou para mim uns remédios, inclusive remédio Berotec, Aerolim, que isso me deu uma segurada e me recuperou. Depois, quando eu tinha já uns 23 anos, 24, outro momento de vida, pressão que eu tive, novamente eu tive a bronquite asmática me atacando. E aí o médico me passou um remédio de novo, eu tomei. Depois, com os 25 anos, outra crise. E novamente uma depressão que eu estava vivendo. E aí eu fui num médico, e um médico chamado Dr. Bielli, ele me falou: Daniel, você não tem que tomar esse remédio. Você não precisa de remédio, você precisa de ver a sua cabeça, ver o seu coração, ver a sua vida. Porque essa bronquite asmática, você está tomando remédio. Você acredita que o remédio faz bem, só que esse remédio acelera teu coração, da taquicardia, e você sabe muito bem que você vai tratar de algo que não é físico. Depois uma série de exames também, claro. Isso é emocional. Você está muito estressado, é período de campanha política, é período de corre-corre, você está aí nesse desespero, se você vai continuar trabalhando ou não. Aí me explicou, muita sabedoria ele conversou comigo, e aí nós conversamos, ele falou assim: Daniel, então faz o seguinte, não toma o remédio, procura olhar na tua vida o que está te fazendo mal, e se afasta dessa coisa que te faz mal, sai fora, porque se você ficar perto dessa coisa que te faz mal, o que vai acontecer? Você vai continuar passando mal. Aí o Daniel Nonato, na sua sabedoria, que Deus lhe permite, não é todo poderoso sabedor de tudo, mas parou, meditou, contemplou e aceitou que perdeu. Pronto, perdi a parada não é minha. E aí no final da história eu descobri que o que me fazia mal era de fundo emocional. De lá pra cá
tive outras crises, né? E novamente eu descobria, novamente concluía que o problema meu era de fundo psicossomático. O que é psicossomático? A gente, quando fala de fundo psicossomático, é algo que está tomando a gente, algo que atrapalha a gente viver. Então ontem, por exemplo, eu vou sair daqui da frente, eu estou devagar e os carros estão vindo rápido na Dutra. Então ontem, por exemplo, eu estava muito mal, situações da vida, coisas que a gente está vivendo, esse tempo de pandemia também não está fácil para ninguém, os isolamentos sociais não é fácil, a gente tem que reconhecer isso. Existem amigos nossos com crises e crises existenciais, as perguntas que se fazem, né? A gente quando chega a uma certa idade, o que fizemos na nossa vida, apostamos ficha em pessoas, em coisas erradas, em carreiras erradas, às vezes nós olhamos dessa forma de vista. Resumindo a história, a gente não pode deixar que um negócio chamado depressão venha. Se esse negócio de depressão vier, pronto, aí você vai adoecer o rins, vai adoecer o coração e vai adoecer tudo. Então eu tenho observado isso com casos de amigos, por exemplo. Eu tive um amigo que teve um problema de rins por causa de depressão. E depois veio a óbito, né? A coisa foi piorando e acabou indo a óbito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cuide do seu emocional, cuide do seu físico. Aí tem pessoas que valorizam muito a estética, né? Ah, tem que ir pra academia, tem que malhar, tem isso, tem aquilo. Tem mesmo. Mas também tem que cuidar do emocional, ler bons livros, ter bons programas, ficar com pessoas que gostam de você, não ouvir palavras negativas, tipo, ninguém gosta de você, não ouvir palavras negativas, tipo, por que você não fez isso do jeito certo. O evangelho que nós seguimos é o evangelho da vida. Por isso eu estou entrando aqui nessa live hoje, falando dessa situação que eu passei ontem. Já aconteceu comigo já, um tempo atrás, eu estava, tem 5 anos isso, estava com o Dom Luciano Bergamin. Foi interessante esse dia, eu estava passando mal, passei mal, muito mal de manhã cedo, às 5 da manhã, eu passei muito mal, mas muito mal, e aí no fim da história toda, eu estava em casa no domingo, foi um domingo que a posse do padre Daniel Pontes, lá da Prata, e aí o Dom Luciano passou mal. O Dom Luciano passou mal e alguém me ligou falando, o Dom Luciano passou mal. Aquele momento em que o Dom Luciano passou mal e eu não estava com ele na comunidade, porque ele falou que não precisava ir com ele, né? E aí eu fui. E eu fiquei em casa. E naquele sábado para domingo, geralmente é medicina, final de semana, eu tive a crise. E quando o Dom Luciano, alguém me ligou, dizendo que está passando mal, imediatamente eu mudei meu foco, mudei minha sintonia, e a minha crise aconteceu de novo, outras crises aconteceram, mas não tão forte como aquela. Porque eu foquei que meu bispo, na época, Dom Luciano Bergamin, precisava do meu apoio. Então isso me fez rever. Por exemplo, ontem, por exemplo, eu quero agradecer aqui a jovem Ruane. Ela me ligou e falou, Daniel, a gente conta com você, eu conto com você aqui na comunidade, tá? Não esquece não. Aquilo deu um vibe pra mim. Também quando o padre Adailton falou comigo também lá na festa, no evento que eu estava ontem à noite, a gente começou, aquilo dá um novo vibe. Então a gente tem que mudar a sintonia. Às vezes nós estamos numa sintonia muito ruim, muito negativa. Às vezes nós estamos numa live, ou melhor, numa vibe muito negativa. E estamos ali vivendo e não percebemos o mal que estamos nos fazendo. E aí isso aconteceu, já estou aqui hoje, estou até falando demais, já voltei falando até demais, não é isso? São coisas que aconteceu, não acontecerá mais, com a graça de Deus. E aquilo, eu sei que eu vou ter outras crises de bronquite asmática, e eu sei que os motivos serão diversos, mas que isso não me mate. O que me mate seja a alegria de estar aqui com vocês, o que me mate seja o prazer de fazer parte de um povo, de uma comunidade, que isso me mate seja a alegria de poder estar todo dia de manhã aqui com vocês, publicando o Evangelho do Dia, a alegria de ser fiel dentro da minha humanidade, com todos vocês que são nossos amigos aqui no Facebook, no YouTube, amigos que nos seguem aí, que nos dá a nossa, como diz outro, que dá a sua colaboração para que possamos ser melhores. E o rádio parou, paciência, não é isso? Mas vamos para o Evangelho do Dia, eu não vou ficar aqui lutando, voltou. O Evangelho de hoje, e vamos lembrando aí, eu estou lembrando aqui, eu tenho tanta coisa para falar sobre a nossa situação no Brasil, né?
temos aí a votação para saber se o Maia pode concorrer de novo à presidência da Câmara, se o Aeroclube pode concorrer também no Senado. Resumindo, é uma votação, eu acho que eu sou contra a reeleição, deixo bem claro isso. Eu sou a favor que coloque outra pessoa no lugar. Esse negócio de ficar presidente da Câmara e do Senado muito tempo, isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para a pátria mãe, isso não é bom para ninguém. Mas eles querem concorrer, querem estar presente e infelizmente os demais membros, seus pares, tanto no Senado como na Câmara, estão em silêncio. As vantagens são muitas, né? Também eu quero lembrar que no Rio de Janeiro, eu lendo matérias hoje cedo no site de notícia, 2 crianças, eu não vou falar os nomes, até para me evitar cometer injustiça, né? 2 crianças assassinadas com um tiro no peito, um tiro na cabeça, aqui em Caxias. É preocupante, é assustador. A gente está aqui olhando esse fato e pensando como deve estar o pai e a mãe dessas crianças, né? Eu imagino a cabeça e o coração dessa pessoa, que Deus possa consolar. Também teve morte de policial militar. Infelizmente, os famosos radicais de direita ficam falando que ninguém fala da morte desse policial, que inadmissível, como que o pessoal não comenta, como não dizem, vida de policial também importa. Gente, a morte que veio para esse policial, ela não foi uma morte simplesmente acontecida, é uma morte que está acontecendo diretamente. O Rio de Janeiro tem a polícia que mais morre e também a polícia que mais mata. Infelizmente, a gente fica preocupado e fica tenso e fica nervoso, e a gente tá tenso com isso tudo, porque nós sabemos que a verdade é uma só. O Estado, ele tem parcela de culpa tanto na morte das 2 crianças, como também na morte do policial. Primeiro porque não oferece condições de dignidade do trabalho do policial. Os nossos agentes de segurança, quem frequenta a delegacia, como eu frequento às vezes, quem conhece os batalhões, eu tenho amigos que servem na PM, que são servidores públicos da PM, e falam da realidade deles, aonde não tem colete, aonde não tem dignidade, aonde o armamento não é de qualidade, ou seja, a vida do policial importa sim, não tem. Por quê? Porque a gente também ficar comparando uma morte com a outra. Ah não, porque vidas negras importam. Gente, quando a gente bota a vida negras importa, não está dizendo que a vida do policial, a vida do cidadão, do homem, do brasileiro não importa. O que nós reconhecemos é que temos 400 anos de exclusão, 400 anos de segregação de um povo. A gente tem que reconhecer isso e parar com essa, desculpem, eu vou usar um termo aqui, não se ofendam, essa palhaçada de ficar querendo, porque não colocaram nada da morte do policial. Você coloque, seu infeliz, não espere os outros colocar, crie a campanha, vida de militares importa. Pronto, aí estamos aí com a campanha, lance essa campanha, lance a campanha, vida de servidor público importa, né? Agora fica aí criando comparações. Nosso país dividido, com um presidente desequilibrado, esse aí não tem crise de bronquite asmática, tem cérebro o tempo todo, né? Um presidente desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e etcetera, como um cidadão que fala besteira. Como eu vi de um outro amigo dizendo que a vacina que está sendo testada pode ser aplicada em todo mundo, e por que não pode tomar cloroquina? Ou em cidadão, meu irmão, cloroquina já se comprovou que não tem, e vou repetir de novo, não tem comprovação que ela funciona. É assim que funciona a vida. Mas, aparentemente, desse domingo eu não gosto de ficar falando de análise sociopolítica, eu gosto de falar mais no campo do evangelho. Eu tenho que entrar nisso, porque infelizmente nosso povo não tem noção. Ficam com divisões bestas, aonde você vê 1 quilo de carne no valor absurdo, aonde você vê 1 quilo de arroz no valor estratosférico, onde você vê 1 quilo de feijão que só Deus sabe o preço, onde você vê 1 litro do óleo, e aí tem um idiota, aqui em casa não se usa óleo, faz mal pra gente, tá, gente? Desculpe, senhores, eu falar assim, desculpe, senhoras, eu agir assim, mas nossa indignação perante toda essa realidade é uma indignação que não pode parar.
É isso que faz a gente passar mal. Essas coisas bobas que a gente vê em nossas redes sociais. Tem amigos que largaram o Facebook de mão, largaram as redes sociais por causa dessas coisas. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude. O evangelho de hoje é o evangelho de acordo com a proposta da liturgia católica do segundo domingo do Advento. O evangelho é de Marcos, estamos no B, né? Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8, quando João Batista anuncia para nós que o Salvador está chegando. Quando João Batista anuncia para nós que a realidade do Messias esperado, o Messias sonhado, o Messias anunciado lá para Moisés, lá com Moisés, é o Messias que vai fazer chover coisas boas. E ainda fala da vinda do Espírito Santo. A gente, quando fala do Espírito Santo no contexto bíblico, é uma das primeiras narrações que fala que ele irá batizar com fogo e revela a terceira pessoa da Trindade como um ser que tem uma aparência corpórea de fogo, que ilumina, que aquece. Nesse contexto, João Batista está dizendo para nós que ele que é primo de Jesus é menor do que Jesus. Em nossas comunidades, às vezes, nós queremos ser maiores que Jesus. Em nosso cotidiano, em nossas atitudes, às vezes usamos aquele contexto que eu já falei aqui algumas vezes, do Padre Zezinho, que dizia que Jesus disse, que Jesus quis dizer, e agora alguns dizem, Jesus me disse. Outro dia, eu lendo uma postagem no Facebook, eu vi alguém dizendo assim, como é que é a frase que a pessoa usou? Tem um contexto que a pessoa falou, estive no inferno não sei quantas vezes. A pessoa diz que esteve no inferno e por que não ficou lá? Alguém botou. É tão ruim que nem quiseram ela. Olha que coisa interessante. O evangelho de hoje, quando traz para nós essa notícia que o Espírito Santo vai nos batizar com fogo, não é batizar para dar tremelique ou batizar para fazer aventuras, mas batizar para que nós possamos iluminar. Quando diz que Jesus é maior do que ele, é uma realidade que nós temos que ler todos os dias e reconhecer que Deus, que Jesus de Nazaré é maior do que nossas vontades, que as nossas ideologias, que as nossas ideias. Às vezes nós pegamos a palavra de Deus, colocamos embaixo do braço e usamos a palavra de Deus como algo de boneco ou de brincadeira. O evangelho de hoje, essa boa nova que nós estamos lendo, esse evangelho que nós estamos meditando, nos convida a meditar, a entender, a refletir sobre as nossas escolhas. Se nós estamos esperando o Messias Salvador, preparando o seu Natal, se nós de fato estamos preparados para fazer essa experiência do encontro, é aquilo que João Batista falava, fazer penitência, fazer jejum, orar sem cessar. Nós às vezes queremos muito encontrar Jesus, mas só encontramos Jesus de acordo com a nossa vontade. O evangelho de hoje, o evangelho que nós estamos querendo seguir, envolve muita vontade, mas também envolve prática. Por isso que para encontrar com Jesus, João tinha todo um rito. Diz que ele só se alimentava de mel, um mel doce. Cuidado quem tem diabetes, não é isso? Também comia gafanhoto, lembrando do gafanhoto que está vindo aí, né, no sul do Brasil, lá da Argentina. Alguém fala para mim que João tinha todo um método de vida para poder ser o percussor. Nós às vezes não temos métodos de vida. Nós não temos às vezes métodos de experiência, de vivência para poder viver e falar com Deus. Banalizamos a vontade de Deus, banalizamos o projeto de Jesus, colocamos tudo de acordo com o nosso desejo, com a nossa ideologia. Não tem como ser cristão e ser contra a vida. Não tem como ser cristão e não ser a favor da realidade de vida. Deus nos abençoa sempre quando nós procuramos e vivemos este evangelho. Deus nos abençoe e nos ajude. Que Deus possa nos ajudar a entender e a viver essa boa nova, que é esse evangelho que nós seguimos,
nos ajude a contemplar esta alegria de estarmos unidos nessa tarde, nesse dia que se inicia, nesse domingo. Deus abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença nessa live. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia! Dos órfãos é pai, das viúvas humildes. Em sua morada só ele é quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou. Quem estava oprimido, tua mão libertou.